Vamos começar então, né? Como eu falei, eu tô pelo telefone hoje, então eu vou apresentar aqui a tela para mostrar os slides sobre o conteúdo de hoje. E se não tiver problema por vocês, eu vou desligar a câmera, porque eu tô pelo celular, então fica muito complicado de ver as coisas pela telinha muito pequena. Então, é isso só. Vou pegar aqui. Ah, tá aqui. Se tiver algum problema também de internet, se não estiver me ouvindo, se tiver trancado, por favor me avisa, mas vai ter que me avisar pelo microfone, porque eu não vou conseguir ver o chat. Ok. Então tá bom. Ok, vamos lá. Não consigo apresentar. Não consigo virar em modo de apresentação. Que legal. Mas aqui no Drive eu consigo abrir, então tá tudo bem. Eu vou começar então hoje fazendo uma revisão do que a gente viu em modernismo, porque faz um tempo já, né? Foi mês passado. Então eu acho que é interessante a gente recapitular o que a gente já viu. Ali eu já botei que o modernismo tem 3 fases e o marco inicial dele é a Semana de Arte Moderna de 22. Eu vou começar então de trás para frente, da geração de 45 até a de 22, porque o que a gente vai ver agora veio antes da geração de 22. A geração de 45 foi de 45 até os anos 80, e eles usam mais assim a introspecção, eles falam mais sobre o que acontece dentro deles, essa angústia, esse sentimento assim de tristeza, de não saber muito bem o que está acontecendo. Vale lembrar que esse período que a geração de 45 passou, ele entra nesse período o período da ditadura militar. Então, é um período que eles já não podem usar temas que eles estavam usando antes, de regionalismo, de crítica e denúncia. Então, realmente, eles se voltam mais para dentro deles mesmos. E é também a época que a crônica começa a aparecer. E então, tem muitas. Eles se voltam muito para dentro de si mesmo. Na prosa, a gente tem o realismo mágico, que eu botei num balãozinho ali do lado, porque eu acho muito importante saber o que é a marca registrada dessa geração. Que são, assim, são situações, são coisas aleatórias, são coisas bizarras, que os autores vão colocar no meio da história, numa cena cotidiana, numa cena normal. Eu vou dar um exemplo de um livro que eu li, que é dessa época, da geração de 45, que é As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, e é a história basicamente 3 meninas que moravam juntas porque elas estudavam e aí com essa questão da ditadura as faculdades fecharam, se eu não me engano, e elas viviam juntas. E no decorrer da história, uma dessas amigas, ela morre. E as outras, elas simplesmente arrumam uma amiga, né? Põe um vestido bonito, põe uma maquiagem, um óculos, levam o corpo dela e deixam o corpo dela sentado numa praça, como se ela estivesse só observando as coisas.
E isso é uma coisa muito fora, assim, do esperado, né? É a última coisa que tu vai esperar que aconteça. Então, é com isso que o realismo mágico brinca. Ele brinca com essa ideia, assim, do que tu pode esperar ou não da obra. Ali também, desculpa, ali também tem a prosa urbana, que nas gerações anteriores eles são muito mais regionalistas, então eles falam muito mais, assim, do sertão, do Nordeste, do Norte. E aqui eles já se voltam mais para o Sudeste, assim, para cidades, não só para a área mais rural. No geral, né? Não assim, de cada região. É a área mais urbana de todo o Brasil. E também tem a prosa intimista, que é essa questão da introspecção, né? Mais sobre o que a pessoa está sentindo, mais sobre o que. Não muito sobre o que está acontecendo ao redor dela, mas como isso reflete dentro dela. Eu não coloquei aqui, mas tem uma coisa muito importante que é a epifania, que eu falei semana passada, não, na última aula, que é assim, o protagonista da história, ele vai vivendo a sua vida normalmente e em algum momento acontece algo que muda a perspectiva dele e deixa uma sensação positiva, assim, de esperança para o personagem. E, normalmente isso também tem na geração de 45. Na poesia, eles recuperam formas e influências que vieram antes do modernismo, porque as outras gerações, a gente já viu que elas queriam acabar com tudo que veio antes e criar algo novo, algo do zero. E conforme as gerações vão amadurecendo, elas percebem que não, que dá para pegar coisas que já existiam e aprimorar. A geração de 30, ela tem muito a ver com o surrealismo, com a psicanálise. É quando começa essa questão de introspecção. O regionalismo também, eles denunciam problemas da sua região. Então, assim, que nem O Tempo e o Vento, que nem vários trabalhos dessa época. Então, o 15, da Raquel de Queiroz, que fala da seca. Mas eles também começam a abordar temas mais variados. Isso é uma coisa que vai acontecendo no modernismo. Eles vão começar a se abrir para outros temas. Na poesia, eles têm versos livres, que é assim, não ter necessidade de ter rima ou assim, estrofes bem classificadas. E também mostra a inquietação, porque a geração de 30, ela também viveu num regime, numa questão muito autoritária, com falta de liberdade da mídia, essa questão de não poder denunciar tão explicitamente as coisas, porque eles viviam na era Vargas, que foi que começou nos anos 30, né? E antes disso, a primeira de todas foi a geração de 22, que teve seu marco na Semana da Arte Moderna, de 22, né, de 1922, que comemorava a independência do Brasil, o centenário da independência do Brasil. Então, eles queriam mostrar algo novo, uma identidade mais brasileira. E ela era crítica e radical, então, radical no sentido de querer abandonar tudo que já existia e fazer algo novo. E ela era crítica porque ela fazia essas críticas com a sociedade do Brasil daquela época, ironia. Eles gostavam muito disso. E dá para ver nas poesias que tem do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade. E eles pegaram as vanguardas europeias e tentaram abrasileirar, dá para se dizer isso, assim. Porque eles tentaram dar identidade brasileira a partir daquelas vanguardas. Então, ali a gente tem o futurismo, o expressionismo, o cubismo e o dadaísmo, que a gente estudou na última aula. E
Todas as vanguardas, eu acho que elas são mais fáceis de decorar, porque elas têm características, assim, bem distintas. Tu consegue muito facilmente, comparando, ver qual é qual. Agora, vamos lá. A gente vai ver duas escolas novas hoje. E eu resolvi colocar elas hoje, no mesmo dia, ao mesmo tempo, porque elas são opostas uma à outra, então eu acho que fica muito fácil, muito mais fácil de entender. Eu, quando estudei as duas juntas, e para mim foi muito fácil de entender por isso mesmo. Elas não têm muito um caráter de prosa, elas aparecem mais em poesia. Então, realmente, aqui eu trouxe poesias dos autores principais para a gente ver essas diferenças. O que seria parnasianismo? O parnasianismo, a palavra é inspirada do grego, de uma ilha mitológica, né? Mitológica, da mitologia grega. Mas é uma ilha onde eles acreditavam que vivia Apolo e as musas, né? E Apolo era o deus patrono da arte. Então, eles queriam buscar inspiração nessa ilha, nessa ideia, de novo, da mitologia grega, dos deuses gregos. E parnasianismo ali. Oi? Entendi. Tá bom. Eu botei até ali embaixo que é a arte pela arte, porque nessa escola eles não estão muito focados no que eles estão escrevendo. Eles estão mais focados em como eles estão escrevendo, assim, nas rimas, nos sonetos. Eles vão voltar a ter um certo perfeccionismo, que eu botei algumas características no próximo slide. Ali eu botei um poema do Olavo Bilac, que é o nome principal dessa escola. E se for aparecer. Essa estão pedindo para te aceitar a entrada na aula. Ah, vou botar aqui um pouquinho. Deu. Pronto, né? Só tinha uma pessoa ali. Eu só vi a mensagem de uma pessoa no grupo. Obrigada, porque eu realmente não vejo as notificações. Como eu tô com a internet ligada, ia começar a aparecer. Não, tudo bem. Eu Obrigada, resolvi. Sora, por me deixar entrar. Eu não tinha aviso mesmo. Obrigada por avisar. Eu tava falando que no parnasianismo, eles estavam mais preocupados com a forma que eles escreviam do que com o que eles escreviam. E normalmente eles vão estar escrevendo, vão ter uma poesia mais descritiva, vão descrever coisas, lugares, situações. Ali, o Olavo Bilac, nesse poema da Profissão de Fé, ele descreve o poeta, o fazer da poesia. E tem várias características que eu vou mostrar no outro slide que dá para ver aqui. Deixa eu mostrar. O parnasianismo, ele acontece do final do século XIX para o início do século XX. Então, se a gente olhar bem, o que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem a Proclamação da República, no final do século XIX, e a gente tem a abolição da escravatura. E esses dois são os fatos mais marcantes que a gente tem no Brasil, né? Para o final do século XIX, início do século XX. Aqui eu botei várias características, né? Como eu falei antes, que é uma forma. Eles são muito formais e impessoais, então eles não querem falar sobre o que eles estão sentindo, eles querem falar sobre o que eles veem. Então eles não usam muito do eu lírico. O eu lírico não fala muito o que ele está sentindo.
A forma sobrepõe ao tema, então, que nem eu falei, eles estão mais preocupados com como eles escrevem sobre o que eles escrevem. E eles retornam os clássicos greco-romanos, eles querem essa perfeição, eles querem essa beleza que tinham nas escolas antigas, na mitologia grega e romana. Tanto que o próprio nome, que nem a gente já falou, o parnasianismo, ele vem dessa ideia, dessa ilha. Eu não lembro direito o nome, mas acho que é. Começa ali com Parnásios. Me desculpe, não sei muito bem. Mas essa ideia da ilha de Apolo com as musas, assim, figuras que trazem inspiração, eles querem retomar essa ideia. O marco inicial foi a obra Fanfarras, de Teófilo Dias. Eu não botei ele no início porque eu achei que aquela de Olavo Bilac caracterizava mais o que a gente estava falando. Então, eles têm muita preferência pelo soneto, porque eles estão buscando essa perfeição escrita, né? E tem a metalinguagem, que nem eu falei, porque eles usam bastante descrição. Então, eles vão descrever a língua portuguesa, eles vão descrever o fazer poético, sobre como eles fazem a poesia. Célia, só uma pergunta que eu não peguei direito. O modernismo, o parnasianismo, ele está dentro do modernismo? Não, o parnasianismo veio antes do modernismo. Essas escolas que a gente vai ver hoje, eles vieram antes do modernismo. A gente vai ver o parnasianismo e o simbolismo. Dá até para dizer que eles viveram mais ou menos ao mesmo tempo, porque os autores eles não têm um período determinado assim certinho de como eles escrevem só sobre essa escola. Eles vão escrevendo eles vão escrevendo sobre com as características de várias escolas. Então, as escolas elas vão se intercalando. Por exemplo, as duas que a gente vai aprender hoje, elas aconteceram ao mesmo tempo. Então, e também quando foi acabando o parnasianismo, já vieram as ideias modernistas e o parnasianismo foi perdendo essa força que ele tinha. Não sei se deu para entender, eu espero que sim. Entendi. Ai, que bom. Além da metalinguagem, tem também o hipérbato, que é a ordem direta da frase, porque a frase normalmente é sujeito, verbo e complemento, né? Que aí são os advérbios de lugar, de modo, enfim. E na poesia do parnasianismo eles não fazem isso, eles invertem para ficar uma leitura bonita, uma rima. Os autores que eu trouxe pra gente são da tríade parnasiana, que são os mais importantes, que são o Olavo Bilac, que ele é o nome mais importante dessa escola, o Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. Eu vou mostrar aqui o poema de novo, para vocês verem como realmente ele traz bem essa ideia do parnasianismo. Ó, a profissão de fé, então ele está falando sobre o fazer da poesia, né? Quero a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue essa norma. Por servir, deusa serena, serena forma. Então, tem essa questão de endeusar esse fazer, eles acham que é que nem fazer uma escultura. O poeta faz um poema que nem um artista faz uma escultura. Uma coisa que não aparece aqui, mas vai aparecer em poemas parnasianismos, é essas palavras raras, assim, é um jeito de dizer. Mas são palavras que a gente não costuma ver, são palavras assim que às vezes a gente não vai saber o que significa de cara. E isso é muito a cara deles porque eles querem usar essas coisas difíceis para ficar mais bonito. Eles têm esse, esse pensamento que essas palavras deixam mais bonito o poema. Então aqui a gente vê que ele está falando sobre como ele tem que fazer o poema, ele fala da serena forma do poema, que tem que ser sem defeito nenhum. E
bem isso. Bem as características do parnasianismo. Vamos para os autores. Opa, pulei. O Raimundo Correia, ele é bem conhecido porque a tríade parnasianista, os poemas deles mostram bem como é essa escola, né? Ele usa muito da sinestesia, que é aquela mistura de sentimentos, que nem tu ouvir as cores, sentir o cheiro das coisas que tu vê, misturar esses sentidos, né? Do tato com o olfato, enfim. E ele aborda muito a transitoriedade da vida, como a vida passa rápido, tem uma certa tristeza. Aqui nesse poema que eu trouxe não aparece, mas ele também gosta muito de usar pomba como metáfora nos poemas dele. Aí eu trouxe dois fatos ali sobre ele, que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Não foi só ele, foi uma galera. Teve Machado de Assis. Ai, meu Deus, desculpe. Machado de Assis. Teve outras integrantes também do parnasianismo, o Alberto de Oliveira. Essa é uma escola que teve muito reconhecimento na época que ela existiu. Então, vocês vão ver essa questão da Academia Brasileira de Letras, as pessoas respeitavam o parnasianismo, elas gostavam, elas achavam que isso era arte de fato. Por isso que depois, quando vier o modernismo, muita gente vai ficar indignada com essa escola, porque eles vão trazer uma coisa muito sem pé nem cabeça comparada ao parnasianismo. E aí vai ter gente que vai dizer que o modernismo não é arte, não é literatura, enfim, não é pintura, não é nada. O Raimundo Corrêa também foi republicano e abolicionista, e então, como ele viveu nesse período de transição, é legal pontuar isso. Aqui eu trouxe um poema dele. Eu tô dando zoom porque, que nem eu falei pra vocês no início, eu celular, então eu leio muito bem de longe. Eu uso óculos, então eu vou precisar das zoom de vez em quando. Ah, ai não, que isso? Ali ele fala sobre a noite, ele descreve a lua banha a solitária estrada. Ó, ele fala muito do que ele vê, do que ele ouve, ó, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. Ele também escreveu em soneto, dá para reconhecer a forma do soneto, né? Duas estrofes com 4 versos e outras duas com 3. Ó, e ver que ele não mostra tanto o sentimento dele, porque isso é uma característica do parnasianismo. Eles mostram mais o que eles veem. É assim que eles se expressam, pelo jeito que eles descrevem as coisas. Agora a gente tem o Alberto Oliveira, que também. Desculpe, minha voz tá meio. Eu não peguei água. O Alberto Oliveira, ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Os poemas dele marcam muito por serem bem objetivos, falarem o que tem que dizer. E assim como na escola literária dele, tem a valorização da forma. Aí eu botei um desenho de um vaso, porque o poema que eu trouxe, ele fala sobre um vaso, e eu acho que esse é o vaso grego. É o vaso grego. Mas ele também tem um poema chamado Vaso Chinês. Então, esses são os poemas mais conhecidos, assim, dele. E, normalmente, quando aparece uma questão sobre parnasianismo, pode aparecer esses poemas, porque eles mostram bem essa escola literária. E ali dá para ver que ele fala sobre o fazer do vaso, que o vaso veio do Olimpo. Então, essa citação da mitologia grega, ao poeta de Teos, que a surpreendia. Então, é um vaso muito lindo, um vaso
muito bem feito. Então ele fala como se o vaso viesse do Olimpo, que é a casa dos deuses gregos, porque é um vaso muito bonito, muito bem feito, e ele caracteriza todo o vaso. E o último dessa escola, eu deixei por último, porque ele é assim, o mais importante, é o Olavo Bilac. E ele é conhecido como príncipe dos poetas, e ele é muito importante porque o que ele fez no parnasianismo, ele conseguiu unir a forma perfeccionista, dá para dizer assim, do parnasianismo com o conteúdo. Então, o poema dele não é só descritivo, o poema dele tem, assim, uma beleza lírica, ele conseguiu unir, colocar temas dentro dessa forma bem perfeitinha, bem determinada que os parnasianistas gostavam. Eu trouxe esse poema dele, e ali dá para ver que ele até tem essa expressão do eu lírico, que é incomum no parnasianismo, e é nisso que ele se destaca, porque ele conseguiu mostrar o eu lírico dele. Ele conseguiu mostrar os sentimentos do eu lírico. Ele também tem poemas de temática nacionalista, que ele conta muita história do Brasil. Ele usa essas. Ah, meu Deus, esqueci a palavra. Mas ele faz essas relações com a mitologia greco-romana, Zeus. Principalmente eles falam de Apolo, que nem eu falei no início, porque é o patrono dos artistas. Ele gosta muito do decadentismo e da vida das coisas. Ele gosta muito de falar como as coisas se esvaem. Se vocês notarem, essa escola, o parnasianismo, e a próxima, elas têm um ar um pouco pessimista às vezes. Principalmente a próxima, que eu vou mostrar, porque tem essa sensação de tristeza, de vazio, de quebra de expectativa, assim. E do é isso. E do parnasianismo também. É isso. Vou pro próximo, então. O próximo é o simbolismo. O simbolismo, ele existiu, ele coexistiu com o parnasianismo, né? Mas ele não teve o reconhecimento na época dele. Vários poetas, vários autores depois, eles se inspiraram no simbolismo porque ele é a face mais sentimental dessa época. Na época que ele existiu, início do século XX, final do século XIX, ele não teve esse reconhecimento. Os artistas que escreviam no modelo simbolista, eles normalmente não tinham muito poder aquisitivo para publicar as obras deles, para divulgar as obras deles. E eles têm também esse ar mais triste. Eu trouxe um poema aqui. E até da obra inicial, da obra inicial, a obra marca o início do simbolismo, que é Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Então, dá para notar que tem essa figura muito triste, essa leitura muito triste. Ali quando ele fala, volto da rua, noite glacial e melancólica. Então, assim, uma noite fria, uma noite triste. Não há nem a mais leve nitidez de aspectos, porque nem a lua, nem as estrelas, ao menos, fulgem no firmamento. Há apenas uma noite escura, cerrada, que lembra o mistério. Então, é essa tristeza, né? O misticismo. Eu vou passar aqui, porque no próximo slide eu trouxe algumas características. Que nem eu falei, o simbolismo tem artistas sem poder aquisitivo,
e ele coexistiu com o parnasianismo. Então, assim como na mesma época que teve o parnasianismo, teve o simbolismo. Ele usa muito de metáforas, a figura de linguagem que mais tem é metáforas, e sinestesia também, que é essa questão da confusão de sentidos, de sentir o cheiro do que tu vê, não sei, tocar o gosto das coisas, assim, essa mistura de sentidos. E aí o marco inicial foi essa obra, esse livro, que é a Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Ele também usa muito dessa musicalidade, que tu fala o poema, tu vê que ele tem uma certa musicalidade, um certo ritmo. Ele também apela muito para Ou seja, o parnasianismo, é difícil, né, saber? Parnasianismo, ele é um pouco mais formal e o simbolismo um pouco mais sentimental. Essa é a diferença? Isso mesmo, bem isso. Enquanto o parnasianismo estava muito focado em como tu vai escrever, o simbolismo queria muito mais focar no que tu vai escrever, o que tu quer dizer. Então, eles apelam muito por isso para o misticismo e para o transcendental. Eles, assim, essa visão do espírito, essa religiosidade, essa visão, assim, além, além do plano terrestre, dá para dizer assim. Eles pensam muito sobre a morte. Também é uma escola mais, assim, sombria, mais tristinha, né? Mas ela tem muito mais sentimento, tu consegue ver muito, muito melhor o que eles estão expressando por causa disso. Aqui eu trouxe o Cruz e Souza, que é o poeta mais importante dessa escola. Só tem dois, ele e o Afonso de Guimarães. O Cruz e Souza, os poemas dele vão ser muito marcados por essa tristeza, pelo isolamento, porque ele realmente teve muitas fases tristes assim na vida dele. Ele é um poeta negro e é um dos poucos artistas negros que a gente vê durante as escolas literárias, porque realmente não davam esse espaço para eles. Então ele teve uma ótima educação, o Cruz e Souza. Ele tinha talento, mas as pessoas negavam as oportunidades para ele. E também depois ele se casou e ele não teve filhos, porque os filhos Sora, dele. estão pedindo para entrar. Ah, tô indo ali. Onde tá? Já entrou? A pessoa já entrou? Peraí. O que não Oi, aparece? consegui entrar. Obrigada. Que bom. Eu tô pelo celular, então eu não vejo muito bem, assim, as notificações não aparecem para mim. Eu tirei para não atrapalhar a aula, as notificações de outras coisas, de YouTube, Instagram. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu já falei no início da aula, né? Vai ter que ser pelo microfone, porque eu não vejo o chat daqui. E se alguém estiver pedindo para entrar, vocês também vão ter que me avisar, porque eu não consigo ver a reunião. Mas eu tava falando que o Cruz e Souza, ele teve, assim, essa parte muito triste da vida dele. Então, os filhos que ele teve, eles morreram no parto. Então, ele tem essa... Na escrita dele... Ai, muito zoom. Na escrita dele, dá para ver essa questão do isolamento, da morte. Mas ele também tem uma... Tem poemas dele que são mais sensuais, são mais eróticos. O Olavo Bilac também tem. Mas o importante de mostrar é que o Olavo Bilac, como ele é do parnasianismo, o parnasianismo, quando ele tem o poema sensual, ele não tem assim escancarado, não é uma coisa assim muito explícita.
é uma coisa mais descritiva, porque assim como na Grécia Antiga, o parnasianismo ele prezava o controle, então o poeta tinha que entender que ele não está se expressando, ele está descrevendo uma coisa. Então, tem essa diferença do poema sensual, do simbolismo e do parnasianismo, que eu acabei não achando para mostrar para vocês. Desculpe. Mas voltando ao Cruz de Souza, ele tem no poema dele uma coisa que é muito comum do simbolismo, que é essa citação, essa ideia de imagens luminosas, de coisas vagas e branco, por causa dessa questão do transcendental, né? Do espírito, do que vai além do plano físico. Então ali eu trouxe um poema dele, que eu acho que dá para ver bem direitinho que as características tanto do autor e do simbolismo, que ele fala muito da liberdade, de tirar tudo que faz mal para ele, tudo que maltrata, tudo que isola ele. Ali na penúltima estrofe, ele fala livre, livre para andar mais puro, mais junto à natureza, mais seguro do seu amor, de todas as justiças. Então, essa liberdade que as pessoas, os simbolistas no geral, só acreditam que vão conseguir depois da morte, só acreditam que vão conseguir no pós-vida, digamos assim. E além do Cruz e Souza, a gente tem um último autor, que é o Alfonso de Guimarães, que ele também fala muito de amor e morte. Esses autores, eles normalmente tiveram alguma fase na vida deles que foi uma experiência triste. A morte de alguém que eles amavam, seja um relacionamento amoroso, seja algum parente. E Sara, voltando aquele negócio, aquele o Cruz de Souza, né? Ele também devia ser muito triste por não ter muito reconhecimento nos poemas dele, na obra que ele escrevia, por conta dele ser negro e ele devia sofrer bastante com isso. Sim, sim. Os poemas dele, tem muitos poemas dele, dá para ver essa tristeza. Tem outro poema que eu trouxe também, que ele fala que o eu lírico fala que anda sozinho, na noite, que ninguém vê ele. E dá para ver que ele tinha muito talento, que ele escrevia muito bem, mas as pessoas negavam a oportunidade para ele, negavam isso porque ele era filho de ex-escravos, ele teve essa educação, assim, essa escolaridade proporcionada pelas pessoas, pelos donos de escravos da família, dos escravos que eram da família dele. Então, ele estudou, ele tinha essa... esqueci. Ele tinha formação, ele estudou, ele fez faculdade, mas ele não podia exercer tão bem quanto os outros, porque na época dele a recém tinha acontecido a abolição da escravatura. Então, se o Brasil hoje em dia já é cheio de preconceito, imagina naquela época que a abolição foi meio que à força, né? Não foi uma coisa aos poucos que aconteceu no Brasil. Claro que tinha muita gente no Brasil que já apoiava o fim da escravidão, mas tinha muita gente que também não apoiava. Então, ainda era um ambiente muito cheio de preconceito. E, e é exatamente por isso o Cruz de Souza tinha essa sensação de solidão, essa sensação de que ninguém valorizava a obra dele. E essa questão de Sim. não valorizar a obra, isso dá para dizer que é comum, porque os poetas simbolistas, eles não tinham muito dinheiro, então eles não podiam publicar a obra deles em livros, em jornais. E naquela época, o parnasianismo, ele tinha a glória, né? Ele que era valorizado. Então,
Aqui, o simbolismo, ele traz muito sentimento, em, assim, muita metáfora, fala muito sobre si mesmo. Então, não era valorizado, não era uma poesia, assim, aprovada pelo geral, pela sociedade no geral, sabe? Ela só foi ter esse reconhecimento que tá tendo agora, de ser estudado, assim, porque influenciou muitos artistas depois, no modernismo, no pós-modernismo, por causa dessa questão do eu, dessa tristeza, dessa introspecção que a gente pode ver no modernismo a partir das. O Alfonso de Guimarães, eu acho legal falar que esse não é o nome dele, é um. Minha nossa, eu esqueci o nome da palavra. Nome Nome artístico. artístico? Eita. Isso, era mais um nome artístico, um pseudônimo. E como nessa época eles estavam voltando muito a essa coisa clássica, essa coisa mais perfeitinha, poética, grega, dá pra ver que o nome dele é todo estranho, né? Não tem o Afonso é com PH, com S-U-S, então o Guimarães não é com tio, é com E-N-S, então é uma coisa assim bem artística, bem poética. E ele falava de amor e morte, assim, muito de amor e morte, muito sobre o misticismo, a espiritualidade, a religiosidade, que era bem comum no simbolismo. O simbolismo falava muito de religião também, essa questão de pedir ajuda a Deus, de encontrar a paz, encontrar a liberdade em outra vida, assim, assim, quando sair do plano físico, do plano material. E ali ele foca muito no sentimento do eu lírico. Nesse poema que eu trouxe, ele foca muito no sentimento do eu lírico, que é bem contrário ao parnasianismo. Ó, ele fala que o céu é sempre o mesmo, mas as nossas almas, elas que mudam. Então, o céu é sempre o mesmo, mas a gente que vê ele diferente de acordo com o que a gente está sentindo. Ó, o que nos cerca é a fugitiva imagem do que sentimos, do que vemos, do que onde vemos. Sempre sofrendo, sempre em vassalagem. Ali eu achei legal essa questão da vassalagem, porque o simbolismo ele volta a algumas características do romantismo, que veio antes, que a gente ainda vai estudar. E essa questão da vassalagem, o vassalo era quem declarava o seu amor, quem vivia sempre assim, vivia pela musa dele, apaixonado pela musa dele. Então ali ele diz que a gente vive em vassalagem dos nossos sentimentos, a gente vive assim pelos nossos sentimentos, a gente é escravo dos nossos sentimentos. E ali a metáfora, na última estrofe, né, a metáfora que é bem comum no simbolismo, que a vida é um barco a voar, soltem seus remos, cada um de nós da morte é servo e pajem. Somos felizes só porque morremos. E isso é bem a cara do simbolismo. Nós só vamos ser felizes quando a gente morrer. Tudo que a gente quer, a gente só vai poder alcançar com a morte, depois da morte. E eu acho que é muito também dessa questão de não tem essa valorização, é muito essa desilusão com o período que eles estão vivendo, porque eles pensem assim, o Brasil virou república, mas não mudou muita coisa. Então tem essa desilusão porque eles esperavam um futuro mais igual, um futuro onde as pessoas podiam ter mais liberdade para viver como elas quiserem, para poder amar, para poder demonstrar os sentimentos deles. E não aconteceu. Então, eles ficam muito desiludidos, muito tristes, e eles começam a pensar que isso só vai ser possível depois da morte, porque aí somos todos, sei lá, espíritos, todos iguais, e aí ninguém se vê. Se vê assim de aparência. Então,
As pessoas se julgam só pelo que elas são. E, para finalizar, eu trouxe duas questões, uma de cada escola que a gente estudou hoje. Eu vou deixar lá na tela por uns 3 minutinhos, e aí depois eu vou corrigir a resposta delas. Eu vou deixar isso aqui, mas eu vou ficar colocando o dedo na tela, porque senão a imagem vai apagar. Tá bom? Então, eu vou deixar uns 3 minutos para vocês fazerem, ver aonde vocês chegam, e depois eu vou corrigir. Tá, gente, eu dei os 3 minutos, e aí agora eu vou começar a corrigir a questão. Sério, eu acho que é porque ele fala como escuro e traz muitas metáforas pra mim, acho que Isso mesmo, e é a letra A mesmo. A resposta é a letra A. Acertou. Essa questão do Enem, eu dei 3 minutos para cada questão. É 3 minutos. Então, lá no Enem vão ter, assim, no máximo 3 minutos para cada questão, para poder ler e ver a resposta. Por isso que é muito bom a gente já começar vendo essas questões, assim. No poema, às vezes vocês podem começar vendo o nome do autor. Aqui não aparece, eu acabei não colocando, mas sempre no final do poema eles põem o autor, a obra, o ano e a editora. E aí, quando vocês verem o autor, vocês já vão poder fazer essa ligação de que escola é, e aí ver as características dessa escola. Por isso que eu acho legal mostrar os autores. Não exatamente porque os autores são cobrados no Enem, de ele escreveu o livro tal, ele fez o personagem tal. Não, é pela escrita deles que representa muito a escola deles.
E que nem tu falou ali, esse poema do Cruz e Souza, a pergunta ali diz assim: com uma obra densa, expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em. E a resposta é a letra A mesmo, o sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Então, que nem a gente comentou, o Cruz e Souza, ele fala muito sobre a solidão. Então, ali ele fala que ninguém sentiu o espasmo obscuro, ninguém viu o sofrimento. Ele ficou sofrendo sozinho, ficou triste. E tanto que ele faz até aquela comparação religiosa, ele fala que ele viu toda essa tristeza do que ele fala no poema, ele sabe a cruz que colocaram no eu lírico. Então é muito essa solidão por causa dos limites da discriminação da época. Mas eu vou mostrar as outras letras também pra gente ver o que tá errado, porque eu acho muito importante fazer essa questão de eliminação, que no Enem tem coisas que a gente realmente não vai saber, não vai ter certeza. E por isso que a eliminação, a escolha da resposta por eliminação, eu acho muito importante. Porque deixa a gente mais certa da resposta. Na B, fala que a percepção se traduz na tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Ali ele não fala de nenhum vício. Ele até fala de vício, na verdade, ele não faz isso como foco do poema. E ele não fala que é uma resposta ao isolamento, né? Dá para notar, mas ele não fala muito sobre isso. Não é esse o foco do poema. É importante a gente ver isso, porque o Enem, ele tem essa questão de botar características da escola, mas de não mas que não tem a ver com o que eles estão perguntando. Então tem que prestar atenção na pergunta. Não é relacionada a uma rotina. Não é sobre isso, né? Ele até fala que é cansativo, ele fala que é muito solitário, muito triste, mas ele não é muito não é só por causa do que ele Ô, fala, senhora, é por pra causa do mim livro. tá cortando bastante. Na D. Pra mim também. É. Ah, pra mim também. E daí fica lento, sabe, tu falando. Eu acho que a senhora caiu. Também acho. Oi, gente, eu caí, desculpe. Foi bem na hora, tava me perguntando alguma coisa. Eu vou botar de novo ali a apresentação. E aí Não, vocês é que a senhora tava travando, tipo, bastante, daí a gente foi te avisar. Ai, tu caiu.
Ah, então tá bom. Eu vou repetir de novo, então. Vou falar da C, da letra C, que eu não sei muito bem onde é que trancou. Desde a A, Sora, tu falou que era A e tu ia explicar bem diante e começou a travar muito. Ah, meu Deus. Desculpe. Mas eu vou falar de novo. Eu falei que era importante a gente fazer essa eliminação de questões para ter certeza da resposta, né, do Enem, porque cada questão vale uma certa quantia e eu não sei se vocês já viram essa questão da avaliação, que as questões mais fáceis elas valem mais, então a gente tem que ter certeza que vai acertar as fáceis e as médias para garantir uma pontuação legal. Só um minuto, eu vou abrir ali pro meu gato, que ele tá miando. Pronto. Eu falei ali que era a letra A, né? Que ele fala muito do sofrimento nesse poema, do sofrimento que ele sofreu, humilhação que ele sofreu tanto na carreira dele como na vida dele no geral, por causa da discriminação da época. Então, a resposta certa é a letra A. Na letra B, diz que a percepção traduz-se na tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. E não é a verdade, né? Ele até chega a falar do vício por causa desse isolamento, mas não é o foco do poema. Eu falei, mas na hora trancou, que a gente tem que prestar muita atenção no que a pergunta pede, porque o Enem ele tem essa característica de falar assim coisas que estão certas para o autor, estão certas no poema, estão certas na escola literária, mas que não é o que ele pede, não é o que questão pede. Então, quando eu estava estudando para o Enem, eu sempre fazia assim de sublinhar o que a pergunta estava pedindo, assim, sublinhar o núcleo da pergunta, né? O que no geral a pergunta queria saber. E aí eu ia riscando que não tinha muito a ver, né? Riscando as letras. Então a letra B tá errada porque não é isso que o poema traz, não é esse o assunto principal do poema. A letra C diz a extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. E tá errado porque ali não é sobre. Ele não tá triste sozinho por causa do que ele faz. Ele tá solitário, ele tá vivendo essa vida obscura, que nem diz o título do poema, por causa do isolamento do mundo, das pessoas que isolaram ele. Então, não é muito sobre as tarefas que ele faz, é sobre o que ele vive. Ali, a letra D, frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais, tá errado, porque ele não fala de uma frustração amorosa aqui. Ele nem cita, ele não chega nem a citar alguma frustração amorosa. É muito sobre o eu. O simbolismo, ele fala muito sobre o que o eu lírico está sentindo. Não muito sobre o que tá as pessoas à sua volta, mas assim sobre o que ele sente. E a letra E, vocação religiosa, manifesta na aproximação com a fé cristã. Não, nada a ver. Até ele faz essa comparação com a cruz, ele fala que sabe da cruz que o eu lírico carrega, mas só isso. Ali ele não fala de Deus, ele não fala muito sobre religião. E por último, eu trouxe. Ai, meu Deus, cadê? Ah, eu tinha pulado aqui. Por último, eu trouxe essa questão sobre parnasianismo. Eu vou de novo dar 3 minutos para vocês e depois eu vou voltar e corrigir.
Se precisar que eu explique alguma coisa de novo, porque trancou de novo, eu explico, tá? Não tem problema. Não, dessa vez Agora foi bem certinho. tranquilo, Sora. Não, só uma pergunta. O título é A mesmo? Só A? Não. Desculpe, eu acho que quando eu Ah, rolei o poema aqui, não foi. tá bom. Tá, gente, eu vou começar aqui a corrigir. Ali teve um erro meu de digitação, eu não botei a letra C. Sora, Então, Oi. eu chuto que seja de novo pelas metáforas que ele usou com a lua, o sol, assim, mais voltado à natureza. Ô, Sora, eu acho que é A e E, que seria D, talvez. Mas é o uso da descrição, porque ele explica bem direito. Tipo, ele fica Eu explicando também. um pouquinho, assim. Não sei te dizer o direito, mas acredito que seja aí. mas a resposta é a letra E mesmo. Essa descrição como meio de expressividade. Ali, essa questão é do Enem PPL. Outra coisa que eu ia falar para vocês olharem, não olharem só as questões só do Enem, que eles aplicam mais geral. Tem o Enem em Libras, assim, né, para deficientes visuais. Tem diferentes provas do Enem que eles aplicam no mesmo ano. E às vezes as questões que não estão nesse Enem mais aberto, o Enem para o público geral, às vezes questões que tiveram em Enems anteriores aparecem. Então, assim, essa questão é do Enem PPL de 2019. Então, às vezes pode essa questão aparecer
não vou dizer que aparecer no próximo Enem, mas assim, aparecer algo mais parecido no próximo Enem em geral, porque eles olham isso às vezes. Às vezes eles também fazem isso de questões que já apareceram em uma prova, colocar em outra. Aqui é um poema parnasiano, e eu não sei se vocês conseguiram notar que ele é muito diferente do poema simbolista. Ele, assim, claro que os dois são escritos em sonetos, mas o tema deles é muito diferente. Esse aqui é muito descritivo, ele fala muito da natureza, e o poema da outra questão, ele falava muito do eu lírico, o que o eu lírico estava sentindo, e ele usava elementos que estavam ao redor dele mais para expressar os sentimentos, não para caracterizar. Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Correia, remetem a essa estética. Ó, aqui já dá para mostrar que o texto é do Raimundo Correia, que ele é um poeta parnasiano, e aí já dá para fazer essa ligação com as características do parnasianismo. Aqui é a letra A, as metáforas inspiradas na visão da natureza. Aqui até tem essa metáfora, sobre como ele vê a natureza, mas não é uma coisa comum do parnasianismo, não é uma coisa assim tão geral, tão comum na estética do parnasianismo. E aí é isso que a gente tem que cuidar com o que a questão pede, ó. A estética da poesia parnasiana. Ele pede o que tem nesse poema que é comum ter nos poemas parnasianos. Aqui, a letra B, a ausência de emotividade pelo eu lírico. Realmente, eles não demonstram as próprias emoções, mas as emoções eles demonstram pelo jeito que eles descrevem as coisas. Então, não é que não tem emoção, é que ela é lida de um jeito diferente. A retórica ornamental desvinculada da realidade. Aqui ele não desvincula da realidade, ele fala muito da natureza. Mas vocês vão ouvir muito falar do parnasianismo como assim, fora da própria realidade, porque ele não faz esse pensamento crítico que as outras escolas fazem, que nem a última que a gente viu, o modernismo, que fala sobre os... Meu Deus, desculpe, faltou dicção. O parnasianismo ele não fala dos problemas da sociedade, que nem o modernismo, que falava sobre o público que não tinha muita atenção, sobre as pessoas marginalizadas. O parnasianismo não fala disso porque ele não quer saber de nada da vida real. Ele só quer saber de descrever um vaso, de falar como o céu tá bonito, de escrever sobre coisas que sejam bonitas de ler e sejam boas de escrever. Que nem o escultor, quando ele está fazendo uma estátua, ele não está preocupado em como está o céu hoje, pai, não está preocupado assim, comparação nada. Mas ele não está preocupado em essa estátua que eu estou fazendo, ela vai se parecer com outras pessoas, as pessoas vão se ver nessa estátua? Não, ele quer fazer uma estátua bonita, ele quer mostrar, não sei, a Afrodite, então ele quer desenhar, ele quer esculpir uma mulher muito bonita para mostrar que é a deusa da beleza e do amor. Ele não está muito preocupado com o mundo lá fora. Mas aqui não está muito assim, o foco não é a falta do vínculo com a realidade. O foco desse poema é outra coisa, que é a próxima letra, que era para ser a letra D, mas a letra E, porque eu não coloquei o C, desculpe. Que é o uso de descrição como meio de expressividade. E aí, essa letra E, ela já entra em conflito com a letra B, porque na letra B diz que o eu lírico não mostra seus sentimentos, não se expressa. E a letra E, ele fala que sim, ele se expressa, mas ele se expressa descrevendo as coisas. Então, que nem ali na segunda estrofe,
que ele fala: em tudo e em torno eles batem derramados uns tons suaves de melancolia. Ali, os tons suaves de melancolia, ele usa sinestesia. Então, assim, a melancolia é um sentimento e ele usa do tato, tato não, da visão, que tu vê os tons suaves de melancolia. Então, assim, ele faz essa sinestesia. Então, essa é a resposta. Ele usa a descrição como meio de expressividade. O lírico se expressa do jeito que ele descreve as coisas. E a letra F, o vínculo a temas comuns da antiguidade clássica. É verdade, o parnasianismo, ele usa temas da antiguidade clássica, mas esse poema não tem. Ele não faz, assim, essa alusão a nenhum deus grego, a nenhum... Que nem aquele vaso chinês que a gente viu, que fala que veio do Olimpo. Aqui ele não fala. Então, não tem. E é isso, gente. E acabou. Acabaram os slides. Depois eu vou colocar umas Entendi. questões. Sora, tu passou esses slides, né, no Drive, e tem um outro que é tipo um resumão, assim, né? Que é do modernismo, eu acho. Daí tem lá tudo, né, Sora, que tu passou aí, tem 14 slides falando sobre. É mais completo, né? Oi? Os slides que eu botei do modernismo ali foram os slides que eu usei na aula passada, que nem eu botei esse aqui. E agora, depois da aula, eu vou botar uns exercícios que nem eu botei ali para vocês fazerem. Que eu não tava ainda no curso, né, passado, daí eu achei que era desse. Ah, não tem problema. Mas eu botei ali. Se tu notar o resumão, o PDF vai ter muitas palavras soltas, que nem teve esse do parnasianismo e do simbolismo. Mas se tu tiver alguma dúvida, tu pode me perguntar. Ou se tu quiser também, tem a aula gravada, se tu quiser olhar. E é isso. Tem as questões também, se vocês ficarem com alguma dúvida nas questões de modernismo, ou nas próximas que eu vou colocar, vocês podem me chamar. Ou na próxima aula também, vocês podem perguntar, que eu ajudo vocês. Tá Agora, bom. Ai, eu adorei tua aula. ai, obrigada. Eu vi o feedback de vocês no Instagram. Eu achei muito legal. Que bom que vocês estão gostando. Que bom que a gente pode ajudar vocês, que a gente pode explicar essas coisas de um jeito que fique melhor para vocês, que vocês possam ir bem no Enem. Alguém sabe como é que eu paro a gravação? Que apareceu antes para mim e agora não aparece. Acredito que seja nas 3 bolinhas. Aqui. Aqui mesmo. Obrigada.